Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula do curso de Educação Física da disciplina de Cinesiologia. Esse é o regime remoto da Uniateneu e hoje vamos falar sobre a aula 6, que é sobre a articulação do cotovelo. Fique atento que ao final dessa aula teremos alguns exercícios para otimizar o estudo aqui proposto. Vamos lá. A articulação do cotovelo. Essa aqui é uma imagem tirada do livro Anatomia de Gray, onde você consegue perceber a estrutura da articulação do cotovelo. O osso acima está ali marcado como húmero. Um pouco mais abaixo você consegue perceber a fossa do olecrano, depois a cápsula articular e o olecrano. Porque o olecrano é o nome anatômico que chamamos o cotovelo. Então vamos lá do início. O húmero é o osso do braço. O húmero é o osso do braço. A una, que está um pouco mais abaixo, você consegue perceber aqui. A una é um dos ossos do antebraço. Os ossos do antebraço são formados pela ulna e pelo rádio. Na parte mais proximal da ulna, nós temos o olecrano, que popularmente, é chamado de cotovelo. Mas anatomicamente, o olecrano, ou melhor falando, o cotovelo, é chamado de olecrano. Então existe a fossa e o olecrano, onde o húmero se encaixa nele para poder formar a articulação do cotovelo. Além disso, você também consegue perceber no outro lado outras porções que formam a articulação do cotovelo, como o tendão do músculo bíceps braquial, ligamento anular, processo coronoide, cápsula articular, a tróclea, a fossa coronoide e uma massa de gordura. Isso é muito interessante. Então vamos lá para os conceitos. Sobre a articulação do cotovelo. O cotovelo é um gínglimo duplo ou uma articulação endobradiça, cujas superfícies articulares são: primeiro, a incisura troclear da ulna, que se articula com a tróclea do húmero e suporta a maior parte do peso. 2. Superfície proximal da cabeça do rádio, que se articula com o capítulo do húmero. Então, só nesse slide você já consegue perceber que, como ele é uma articulação endobradiça, existem algumas particularidades. Então, vamos terminar as particularidades, depois a gente faz a explicação. Depois do 2.2, existe o ponto 3. A cápsula e a membrana sinovial são típicas das diartroses. Envolvem esses dois pares articulares, como também a articulação rádio-na-proximal. 4. A articulação é ainda reforçada pelos ligamentos anterior, posterior, colateral radial e colateral ulnar. E aqui finalizamos as particularidades da articulação do cotovelo. Vamos lá. Nós vimos algumas em aulas passadas sobre classificação das articulações. E como o gínglimo, a articulação do cotovelo é uma articulação que só se movimenta em um eixo. Você se lembra? Caso não, eu vou estar dando aqui uma rápida passada. O gínglimo, ou articulação endobradiça,
é uma articulação que faz movimentos apenas de flexão e extensão. Então, os movimentos da articulação do tipo gínglimo são movimentos de flexão e extensão, aonde o eixo da articulação, aonde o eixo do movimento de flexão e extensão é o eixo látero-lateral. O eixo é o látero-lateral. Então vamos ver alguns pontos importantes aqui. Então, vamos lá. O tópico 1. A incisura troclear da una, que se articula com a tróclea do húmero e suporta a maior parte do peso. Então, quem suporta a maior parte do peso é o húmero. Quem suporta a incisura troclear da una, que se articula com a tróclea do húmero e suporta a maior parte do peso. Então a una suporta a maior parte do peso. A una suporta a maior parte do peso quando você vai exercer algum movimento, vai suportar alguma carga, vai levantar, realizar algum esforço. Então, a incisura troclear da una. Ok? Tópico 2. Superfície proximal da cabeça do rádio, que se articula com o capítulo do húmero. Então, a articulação do cotovelo, ela é a parte do húmero que se conecta com o rádio. Porém, uma parte do rádio também se articula com uma parte do húmero. E aí a gente começa a entrar nessa complexidade da articulação do cotovelo. Porque a gente viu em aulas passadas, e você sabe disso, o que é que você sabe? Você sabe que o conceito básico de articulação é quando existe uma estrutura que conecta dois ossos, permitindo movimento. E aqui no tópico 2 a gente já percebe que existe um terceiro osso, que existe o rádio, que se articula com o capítulo do húmero. Então já existe um terceiro osso que vai entrar aqui na articulação do cotovelo. Esse terceiro osso é a una. É a una, que já nós vamos falar dele. Terceiro tópico. A cápsula e a membrana sinovial, típica das diartroses, envolvem esses dois pares articulares. Quais são os dois pares articulares? O rádio e a una, como também a articulação rádio-proximal. Aí, nesse ponto, a gente tem que fazer um parêntese. Temos que lembrar, quando a gente fala articulação do cotovelo, a gente fala que é um gínglimo, ok? Que faz o movimento de flexão e extensão, e o eixo é látero-lateral. Quando a gente chama articulação rádio-proximal, a gente fala da articulação rádio-proximal, é uma articulação que ela é em pivô e ela faz movimento de rotação. Quando o seu cotovelo está a 90 graus, o seu cotovelo está no ângulo de 90 graus, o seu antebraço faz rotação. Então o eixo é crânio-caudal e o movimento é supinação e pronação. Certo? Então, na articulação do cotovelo também tem esse movimento, supinação e pronação, mas que não é da articulação do cotovelo. Se a gente chamar estrutura articular do cotovelo, nós podemos falar isso, mas quando falamos de articulação do cotovelo, ela é simplesmente um gínglimo que faz dobradiça, que faz movimento de flexão e extensão no eixo látero-lateral. Porém, próximo à articulação do cotovelo, existe outra articulação, que é a articulação rádio-proximal, que permite você fazer movimento de supinação e pronação, que são as rotações, e o eixo é o eixo crânio-caudal. Não confundir uma com outra, tá bom? Tópico 4.
A articulação é ainda reforçada pelos ligamentos anterior, posterior, colateral, radial e colateral ulnar. Então a articulação do cotovelo é a ligação dos dois ossos rádio e húmero, porém a ulna também tem importante papel nesse complexo articular. A gente vai conversar sobre isso ao longo da aula. Vamos lá. A articulação do cotovelo. Sendo uma diartrose uniaxial, o que é isso? Diartrose uniaxial. Diartrose é uma classificação da articulação pelo tipo, e está só lembrando um pouquinho aqui, e é uma articulação do tipo que permite movimentos amplos, e apresenta líquido sinovial. E uniaxial. O que é uniaxial? É que apresenta apenas um eixo, né? Uniaxial. Ou, como a gente classificou em outras aulas passadas, uniaxial é a mesma classificação de monoaxial, que permite apenas os movimentos de flexão e extensão. A amplitude da articulação do cotovelo tem as seguintes características. Vamos lá. Características da articulação do cotovelo. Primeira característica. Os movimentos de flexão e extensão do cotovelo ocorrem numa amplitude de aproximadamente 150 graus, dependendo das variações individuais na anatomia e no uso da articulação. Característica 2. A flexão é limitada pelo contato com as partes moles do braço e do antebraço. A extensão é limitada pelo contato do olecrano da ulna com o húmero. Parte 3. Característica 3. Ambos os movimentos podem ser limitados pela tensão dos ligamentos e músculos da face oposta da articulação. Vou levantar aqui apenas um ponto nessa característica do cotovelo, da articulação do cotovelo. Se você conhece alguém que tem, que tem uma musculatura mais desenvolvida, que tem o braço mais desenvolvido muscularmente, mais hipertrofiado, e quando a gente entra nesse conceito de mobilidade, a gente percebe que uma pessoa que é muito hipertrofiada, ela pode, nesse caso da articulação do cotovelo, perder um pouco da sua mobilidade. Por quê? Porque quando a pessoa vai fazer a flexão de cotovelo, olha aqui o tópico 2, a característica 2. A flexão é limitada pelo contato com as partes moles do braço e do antebraço. Então imagina que o indivíduo ele tem um bíceps braquial bem avantajado. Por consequência, ele também vai ter uma musculatura do antebraço também bem avantajada. Quando ele vai fazer uma flexão de cotovelo, toda essa região do antebraço, toda essa região de músculos do antebraço, com essa região dos músculos do braço, na parte anterior, né, vão se encontrar quando for fazer a flexão de cotovelo. Assim vai impedir, né, o quê? Uma movimentação, vai impedir uma amplitude maior de movimento da articulação do cotovelo. Porque a estrutura muscular do braço com a estrutura muscular do antebraço vai impedir, vão se encontrar e vai impedir com que o movimento aumente. Isso na flexão de cotovelo. Já na extensão de cotovelo, também é limitada porque um osso, que é o olecrano, né, ele se encontra com o húmero. Então, quando um osso encontra o outro, encaixou, não permite mais movimento, né? Então vamos falar sobre alguns músculos da articulação do cotovelo.
Primeiro músculo, tríceps braquial. O tríceps braquial, ele ocupa a face posterior do braço. O seu nome indica 3 origens distintas. Suas 3 porções posicionam-se da seguinte forma, da face externa para interna. Então, da face externa, que é a face mais lateral, para a face interna, que é a face mais medial. Se a gente fosse falar numa linguagem mais popular, seria a face externa, uma face mais de fora do nosso corpo, e uma face interna, uma face mais de dentro do nosso corpo, mais próxima, né, do externo. Mas anatomicamente a gente fala a face externa para a face interna, que é a porção lateral, está mais externa, a longa, e a medial está mais interna. Origem. A porção lateral, ela tem a origem entre o tubérculo maior e o centro da diáfise. A porção longa, imediatamente abaixo da articulação do ombro, na escápula. A porção medial, superfície superior do dorso do húmero, um espaço de quase 2/3 do comprimento do osso. A inserção dessas 3 porções é na extremidade do olecrano. Ação do tríceps braquial é motor primário da extensão do cotovelo, né? Então, a ação primária do tríceps braquial é realizar a extensão do cotovelo. A porção longa ainda contribui na adução, extensão e hiperextensão do ombro. Então a gente tem que prestar atenção nesses pontos. Porque o tríceps braquial, ele, além de fazer a extensão do cotovelo, você percebe pela origem da porção longa, que é a segunda porção, que ele também auxilia em movimentos do ombro. Então aqui nessa imagem a gente consegue perceber a origem das porções, que aqui é chamado de cabeça, se você perceber na imagem é chamado de cabeça, e a inserção. Vamos lá. A origem da porção lateral. Você vê logo aí o O, 2 pontinhos, tubérculo infraglenoidal. Tubérculo infraglenoidal. Se você perceber a outra porção, que é chamada de cabeça lateral, está no húmero. Né? Cabeça lateral está no húmero, cabeça longa está lá no tubérculo infraglenoidal. E você vê a cabeça média, ela que é chamada de cabeça média, e a gente acabou de ver que a nomenclatura dela é porção medial. A origem dela é na superfície superior do dorso do húmero. E a sua inserção é no olecrano, que popularmente é chamado de cotovelo. Então esse é o tríceps braquial. Ancônio. Eu acredito que tríceps braquial, o músculo tríceps braquial, você já deve ter ouvido falar. Mas acredito também que você talvez não deve ter escutado essa nomenclatura ancônio, esse músculo ancônio. Então, o ancônio é um pequeno músculo triangular situado na parte posterior-inferior do braço. A origem do ancônio, do músculo ancônio: face posterior do epicôndilo lateral do húmero. Inserção do ancônio:
face lateral do olecrano. A ação do ancônio é um fraco extensor do cotovelo. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Olhando para essa imagem, quero que você tenha um pouco de atenção. A pergunta é o seguinte. A pergunta requer um pouco de atenção e é um tipo de pegadinha na hora da prova. Caso tivesse uma pergunta, onde essa pergunta fosse assim: qual músculo que passa pela articulação do cotovelo que faz somente extensão do cotovelo? Repetindo, qual o músculo que passa pela articulação do cotovelo que faz somente extensão do cotovelo? E aí você rapidamente poderia responder tríceps braquial. Mas onde é que está a pegadinha? Onde é que está a atenção? Na pergunta que eu fiz é na palavra somente. Porque se a gente voltar no tríceps braquial, você vai ver ali na ação. Vamos lá. Motor primário da extensão do cotovelo. Ok. E a porção longa contribui na adução, extensão e hiperextensão do ombro. E qual foi a pergunta que acabamos de fazer? Qual o músculo que passa na articulação do cotovelo que faz somente extensão do cotovelo? Nesse caso, a resposta não é tríceps braquial. Nessa questão, por causa do somente, a resposta é o ancônio. Esse pequeno músculo verde que está aí na imagem. Então, isso é uma questão que você precisa ter um pouquinho de atenção a mais, porque caso não, vai ter a opção lá, tríceps braquial, e na verdade a resposta correta é o ancônio, porque o tríceps braquial, além de fazer extensão do cotovelo, também faz outros movimentos. A porção longa do tríceps braquial também faz outros movimentos. Já o ancônio não, ele só faz extensão do cotovelo. Bíceps braquial. O bíceps braquial é fusiforme, situado na face anterior do braço, com duas origens distintas, atua em 3 articulações distintas. Olha aí, enquanto o tríceps braquial participa de 2 articulações, o bíceps braquial participa de 3 articulações. E você deve estar se perguntando, mas como isso é possível se o bíceps braquial ele faz a flexão de cotovelo? Por isso que é interessante estudar a cinesiologia. Vamos lá. Origem do bíceps braquial. Porção longa. Parte superior da cavidade glenoide. Porção curta. Processo coracoide. Inserção. Tuberosidade bicipital do rádio. Ação. O bíceps braquial ele é motor primário da flexão do cotovelo. A porção longa estabiliza a articulação do ombro e contribui na abdução do ombro. A porção curta contribui na flexão, adução, rotação interna e flexão horizontal do ombro. E o bíceps braquial ainda é um excelente supinador. Então você acaba de perceber que ele passa em 3 articulações diferentes. Já já vou falar quais são essas 3 articulações para você. Mas antes eu quero que você preste atenção em um ponto. Por que o nome bíceps braquial? Por que o nome tríceps braquial? E é interessante você saber dessa informação, porque na prova
você vai ter que colocar o nome completo. Caso tenha alguma pergunta aberta ou uma prova prática, você não pode colocar simplesmente bíceps como resposta ou simplesmente tríceps como resposta. Por quê? Porque nós temos, vou colocar aqui de uma forma bem simples, 2 bíceps, sendo que um bíceps é o braquial, que ele está nessa parte superior, no membro superior, e o outro bíceps é o bíceps femoral, que ele está na região inferior, nos membros inferiores, na região posterior da coxa. Então, quando você for classificar ou for dar um nome para o músculo, dê o seu nome completo. Então, músculo bíceps braquial. Sabemos que está na região, na face anterior do braço. Músculo bíceps femoral. É um músculo que está na região posterior da coxa, no membro inferior. E tríceps braquial, mesma coisa. Nós temos um tríceps braquial que está na região posterior do braço. E nós temos um tríceps sural. Um tríceps sural, que ele está na região posterior da perna, que é a junção dos gastrocnêmios, que é chamada, a gente chama de panturrilha, certo? Com o músculo sóleo. Então, os dois gastrocnêmios com o músculo sóleo formam o tríceps sural. E a pergunta, por que bíceps? Por que tríceps? Essa nomenclatura é uma nomenclatura muscular de acordo com números de cabeça de origem. Então, se o músculo tem 2 cabeças de origem, ele é chamado bi, ele recebe esse prefixo, bi, né? Que seria bi, 2 cabeças de origem. 3 cabeças de origem, tri. 4 cabeças de origem, quadri. Então a gente tem os músculos com 2 cabeças de origem, bíceps braquial, bíceps femoral. Nós temos 2 músculos com 3 cabeças de origem, tríceps braquial, tríceps sural, e nós temos um músculo com 4 cabeças de origem, quadríceps femoral, ok? Lembrando que esses músculos que têm 2 cabeças de origem, 3 cabeças de origem ou 4 cabeças de origem, esses músculos, eles normalmente têm apenas uma inserção. Então, se é 2 cabeças de origem, uma inserção. Se é 3 cabeças de origem, uma inserção única para as 3 cabeças. Se é 4 cabeças de origem, apenas uma inserção. Então vamos lá para a resposta. Quais são as 3 articulações distintas que o bíceps braquial participa, que ele atua? Vamos lá. Quando o bíceps braquial ele é motor primário da flexão de cotovelo, ele participa da articulação do cotovelo. Então temos a primeira articulação, a articulação do cotovelo. Quando o músculo bíceps braquial a porção curta contribui na flexão, adução, rotação interna e flexão horizontal do ombro, então ele está atuando na articulação do ombro. E quando o bíceps braquial ele mostra-se como excelente supinador, ele atua na articulação rádio-ulnar proximal, que faz supinação e pronação. Então, o bíceps braquial atua em 3 articulações, que são a articulação do cotovelo, a articulação do ombro e a articulação rádio-ulnar proximal. Aqui temos a imagem do bíceps braquial. Você consegue ver o processo coracoide lá em cima. Você consegue perceber a cabeça longa do bíceps braquial, a cabeça curta do bíceps braquial, um pouco abaixo. Depois você consegue perceber o tendão do bíceps braquial e a tuberosidade do rádio.
para poder mostrar que ele também pode atuar na supinação, passando na articulação. Ele passa da articulação do cotovelo e também atua na articulação radioulnar proximal. Próximo músculo, braquiorradial. O braquiorradial ele é situado na borda externa do antebraço e ele dá o contorno arredondado ao antebraço. A origem do braquiorradial, ele tem a origem na face infralateral do húmero, em sua crista supracondilar. A inserção do braquiorradial na base do processo estilóide do rádio, lateralmente. A ação do braquiorradial, ele é motor primário da flexão do cotovelo. E ele é demonstrada a vantagem mecânica da sua ação primária em relação aos outros flexores. Porém, discute-se sua atuação na pronossupinação, na pronação e na supinação. Então, o braquiorradial ele é o motor primário da flexão do cotovelo, mas ainda é discutível a sua atuação em outra articulação, para poder realizar a pronossupinação. Você consegue perceber aí, de verde, na imagem de verde, está o músculo braquiorradial. A gente consegue perceber a sua origem, que fica lá na face infralateral do húmero. Você consegue perceber que a lateral, se você olhar para a mão, você vai conseguir perceber o polegar. Então, essa mão está na posição anatômica. Então, o polegar sempre está para fora, certo? O polegar sempre está para fora do corpo, na parte lateral. E a inserção fica aqui, na base do processo estiloide do rádio, né? Bem aqui, na parte mais final do rádio, lateralmente, no processo estiloide lateralmente. Braquial. O braquial é situado na face anterior entre o bíceps e o húmero. Ele é descrito como o cavalo de força entre os flexores do cotovelo. Já vou falar por que ele é descrito com